E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar mais um pouco na Palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre a geração de Samuel, ou sobre os dias de Samuel. Essa palavra geração de Samuel foi muitas vezes cantada nas igrejas evangélicas por aí. A geração de Samuel está se levantando. Então eu acho que falar os dias de Samuel, como os dias de Samuel, ficaria um pouco mais suave. Mas fato é que os dias que vivemos hoje são dias iguais aos dias de Samuel. E a nossa geração, ela é uma geração igualzinha, idêntica à geração de Samuel. Por isso eu acho que quando se canta a geração de Samuel, eu acho que não é positivo esta música. Mas enfim, eu não vou discutir sobre a música, eu quero discutir sobre a palavra. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, que naqueles dias as visões eram raras e a palavra do Senhor era escassa. As visões eram raras e a palavra era escassa. Quando fala a palavra do Senhor, eu entendo a palavra mesmo, a pregação do Evangelho, a pregação da Bíblia, tem se tornado rara nos últimos dias. Como diz lá em Amós capítulo 8, versículo 11, que Deus enviaria fome sobre a terra. Não fome de pão ou de carne ou de peixe, mas fome de ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra se tornaria escassa. E assim nos nossos dias a palavra de Deus ela tem se tornado muito escassa. Aí alguém pode me falar, ô Cristiano, mas você está viajando na maionese? Tem gente pregando dia e noite na rua, na internet, na televisão, está abarrotado de palavra de Deus. Não, meus amigos, vocês estão enganados. Estamos abarrotados de religião, estamos abarrotados sim de, como que eu poderia dizer, de ativismo religioso, de movimento gospel e tudo mais. Mas a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, o evangelho da salvação, ele tem sido raro, ele tem sido escasso. Dá para contar nos dedos aqueles que realmente pregam um evangelho de salvação, um evangelho centralizado em Deus, em Cristo. A palavra de Cristo, quando Jesus começa a pregar o evangelho, lá em Marcos 1,15, começou Jesus a pregar o Evangelho e dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a mensagem de Jesus. A mensagem dos apóstolos, existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que aponta para Deus, que aponta para Cristo, para o sacrifício do Calvário e para a salvação eterna. Este Evangelho tem sido raro, porque quase ninguém tem pregado este Evangelho. Tem sido pregado muito sim, um evangelho centrado no humanismo, centrado no ser humano, centralizado nas necessidades e nas ambições humanas. Muitos dos pregadores da atualidade, eles conseguem engambelar, eles conseguem envolver e enganar muita gente. Não porque essas pessoas sejam pessoas inocentes ou porque sejam pessoas tontas, mas porque eles vão nas ambições secretas delas, porque eles pegam elas pela própria maldade que há em seus corações, porque querem, na verdade não querem Deus, querem sim um ritual de magia, um ritual de benzimento, onde você vai chegar e seus problemas serão resolvidos do dia para a noite, sem você fazer sacrifício nenhum. Como um dia eu falei para um pastor desses aí, desses curandeiros e desses da teologia da prosperidade, sei lá como é que chama aquilo, falei, olha, o mesmo cidadão que vai na tua igreja e oferece fazenda, oferece carro, oferece joias, oferece dinheiro, se ele não tiver o problema resolvido, ele vai e oferece isso para um macumbeiro, para o pai de santo, porque ele não quer servir a Deus, ele não quer a salvação eterna, ele não quer o arrependimento, ele quer a solução do seu problema, ele quer comprar uma bênção. Igual Simão o Mago fez lá com Filipe, com os apóstolos, me dá dinheiro, eu te dou dinheiro aí e você me dá deste poder. É isso que a maioria quer e é este o evangelho que tem sido pregado na maioria das igrejas. Um evangelho
que Deus é um bobão, que aceita tudo, que a palavra de Deus não tem princípios estabelecidos para serem cumpridos, mas não, que o importante é a felicidade humana, que o importante é a satisfação humana e que Deus está aqui para te satisfazer. Este evangelho não tem verdade bíblica, este evangelho não tem nada a ver com a palavra de Deus, pois Jesus diz: se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. João Batista dizia: produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores e aquele que não produzir frutos será cortado. Essa era a mensagem do Novo Testamento, de João Batista, de Jesus e, por fim, dos apóstolos. E esta palavra tem se tornado raro. Um evangelho que aponta para Deus, para a salvação, para a eternidade. Ele tem sido raro. Pouquíssimo pregado, pouquíssimo falado e, principalmente, pouquíssimo vivido. Você vai falar: ô Cristiano, mas você vive tudo isso? Eu tenho buscado. Como diz Paulo, eu não alcancei a perfeição, estou muito longe disso. Como dizia Paulo, me considero o principal dos pecadores. Mas tenho me quebrantado, me colocado diante do Senhor e clamado a piedade e clamado a misericórdia dele, porque sim, quero isso para a minha vida, aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus. Também fala que as visões eram raras. As visões aqui, visão é uma coisa que vem de Deus para o ser humano, então eu posso dizer que é uma manifestação de Deus. As manifestações de Deus, elas têm se tornado raras na vida do cristão moderno, na vida das igrejas. Pouquíssimas vezes você vê uma pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo, um pecador, e convencido do seu pecado e mudado de vida, como a gente via no passado. Existem alguns, mas são poucos, são raros. Pouquíssimas vezes você vê uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ter a sua vida transformada, porque ser cheio do Espírito Santo não é apenas você falar em línguas dentro da igreja, não é apenas você sentir emoções, você chorar, você fazer gritaria. Não, é você produzir os frutos do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e me sereis testemunhas. É ser uma testemunha de Cristo e é produzir os frutos do Espírito. Que o apóstolo Paulo vai falar depois. É sofrer por Cristo e manifestar Cristo, é conhecer Cristo e fazer Ele conhecido. Não é emoção apenas. Na verdade, infelizmente, a maioria das pessoas que são envolvidas com emocionalismo, que são envolvidos com gritaria, com choro, ou com rodopiar, ou com cair, no dia seguinte eles estão vivendo muitas vezes uma vida pior que a dos incrédulos. Não todos, mas boa parte dos que eu conheci eram assim. De noite, no monte, na igreja, estava rodopiando, estava gritando, estava sapateando. No dia seguinte estava com uma vida podre. Porque não teve a transformação, só teve emoção. Quando a Bíblia ela diz que a unção ela nos ensina, que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Então como que essas pessoas estão recebendo do Espírito Santo? Estão recebendo a unção se elas não estão sendo ensinadas por Deus? Tem alguma coisa errada. Na verdade, a maioria deles estão ouvindo uma alma doente, é um emocional adoecido, um emocional corrompido e pensando que é Deus. Nós temos que analisar. Por isso a necessidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos traz luz. Eu andei muito tempo nesse meio, vi pessoas caindo, pessoas rodopiando, e eu não estou negando as manifestações de Deus, porque Deus é soberano, Ele se manifesta como Ele quer. Quem sou eu para dizer como é que Deus deve se manifestar no meio do povo dele? Ele se manifesta como quer, mas Jesus ele nos disse para julgarmos a árvore pelo fruto que ela produz. Pelos frutos conhecereis. Então, se uma pessoa está dizendo que é cheia do Espírito Santo, ela tem que ter frutos em sua vida. Tem que ter frutos dignos de arrependimento, tem que ter os frutos do Espírito, a paz, a mansidão, enfim, o domínio próprio, e por aí vai. E tem que ser uma testemunha, tem que conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Mas eu não vejo isso muito por aí, não. A maioria que eu vejo é só emoção só. Enfim, agora por quê? Que nos dias de Samuel a palavra era escassa, as visões eram raras, e hoje nos nossos dias não é diferente. Como eu já falei aqui, e nem tem por que eu ficar falando muito, porque o vídeo vai se tornar muito comprido. Mas por que as visões eram escassas?
Por que a palavra do Senhor era rara? O que acontece e por que nos dias de hoje é? Não é? Os profetas clamam paz, paz, quando não há paz, como dizia o profeta Jeremias. Nos nossos dias a mesma coisa, Os profetas estão dizendo, olha um novo tempo, olha uma nova geração. Mas pouco do que se fala é de fato visto, pouco de fato é concreto daquilo que se fala. E guarde uma coisa, o evangelho de Satanás, que ele tem sido pregado em muitos lugares, ele não quer confronto, ele não quer conflito, o evangelho de Satanás ele quer paz e passividade com todo mundo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos remover os marcos antigos, os marcos estabelecidos pela palavra de Deus, não devem ser removidos. Quem rompe o muro, uma cobra o morderá, diz a palavra de Deus. Então Deus estabeleceu limites através da sua palavra e devem ser obedecidos. Então as visões eram raras, as visões eram escassas, não tinham manifestações. Por quê? E por que não tem hoje? Como andava o povo do dia de Samuel? Lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6 e capítulo 21, versículo 25, vai nos dar uma luz disso daí. Porque vai dizer assim, que naquela época não havia rei sobre a terra, e cada um andava conforme bem lhe parecia. Cada um tinha a sua própria interpretação de como deveria andar, de como deveria fazer as coisas, e assim andava. Será que isso tem alguma semelhança com os dias de hoje? Cada um quer ter a sua verdade? A verdade não é mais uma coisa absoluta, a verdade é algo relativo. Ah, vamos atualizar a Bíblia porque a Bíblia está cheia de discurso de ódio. Ah, porque a Bíblia é um livro ultrapassado. Não está? Não estamos vivendo isso nos nossos dias? Se você pegar os principais... Estou falando do povo cristão agora, não estou nem falando do povo mundano. Beba muita água. Água é vida. Você pegar o povo cristão, os principais segmentos que dizem ser cristãos aqui no Brasil, católicos, evangélicos e testemunhas de Jeová. A maioria deles querem quebrar a palavra de Deus, as regras da palavra de Deus, da melhor maneira possível. Você conversa com uma testemunha de Jeová, ela vai receber tudo lá da torre de vigia, da sentinela, e não vai jamais questionar. Como uma vez eu conversava com um deles e eu dizia, olha, você não acha muito estranho que de todas as traduções da Bíblia, a sua seja a única diferente? Tantos homens de Deus do passado morreram por traduzir a Bíblia, foram torturados por traduzirem a Bíblia, e era uma tradução diferente da sua. E 80 anos depois que a sua religião já existia e que tinha uma linha de pensamento totalmente diferente, alguém que ninguém sabe quem que é, porque não tem um nome, um tradutor, traduz a Bíblia totalmente diferente das outras Bíblias para respaldar a sua fé, para respaldar a sua crença. A única Bíblia que respalda a sua crença é a sua, que foi traduzida em 1970. De 1970 para cá, todas as traduções são diferentes, e mesmo as que traduziram depois disso, não sei quantas traduções existem, tantas diferentes, só a sua, tá certa? Você não acha que é muito perigoso acreditar nisso? Acreditar que o que um homem falou é a verdade absoluta? Não é mesmo? Ou seja, diz crer na palavra, mas na verdade crê numa doutrina fundada por um homem e nunca questionou. Aí você pega o meio católico, que também diz crer na palavra de Deus, mas nunca abrem a Bíblia para ler, não leem um capítulo da Bíblia por dia, nunca leem, não conheço um católico que leu a Bíblia inteira, mas tudo que ouvem acha que está certo porque o líder supremo lá da sua religião disse, e nunca procuram saber o que a palavra de Deus diz. E vamos falar de nós, os evangélicos. Como que é a nossa vida? A maioria dos evangélicos dizem amar a Bíblia, dizem ler a Bíblia, mas só tiram textos isolados que convêm para eles. Ninguém analisa a Bíblia. Eu vou analisar aqui a Bíblia e ver o que ela fala a respeito da minha vida, o que Deus está me ensinando. Não, vamos ouvir e ver aqui, aquilo que convém para mim. O Senhor é dono do ouro e da prata, isso me convém. Tudo posso naquele que me fortalece, isso me convém. Mas ninguém olha o texto.
Quando Paulo está falando que tudo pode naquele que lhe fortalece, ele está falando das privações, das tribulações, que ele passou pelo Evangelho, que ele já foi próspero, que ele já foi pobre, que para ele nada disso significa que ele tudo pode em Cristo. Ele pode estar cheio de dinheiro, que ele não vai se corromper, ele pode estar na miséria, que ele não vai blasfemar, ele pode tudo. Não é? Ninguém quer procurar pôr a vida de fato em ordem com a palavra, ou pelo menos a maioria não quer. Então as pessoas querem andar segundo a sua mentalidade, segundo aquilo que acham que é certo, e dizem, Deus não está vendo, Deus não liga, Deus é amor, Deus sabe que eu estou fazendo o meu melhor. Quebram os princípios de Deus da melhor maneira possível. E achar Deus não vai ligar. Deus, ele sabe que eu estou sendo enganado, mas nunca procurou saber o que é certo. Isso as pessoas vivem hoje, querem ter uma vida relativa. A verdade é relativo, vivo ela do jeito que eu bem entendo. Como já vi gente dizer, olha, não é isso. Não é? O cidadão fala, quando Jesus diz, aquele que vem a mim, e a pessoa diz, olha, Jesus está sendo exclusivista, falando aquele que vem a ele, porque existem muitos outros deuses. Então eu entendo que quando Jesus fala, aquele que vem a mim, ele está falando a mim, ao seu próprio eu. E um pastor dizer, não, meu filho, não é assim, não é isso que a palavra está ensinando, você está interpretando errado. E o rapaz responder, esta é a minha interpretação. Ou seja, o que vale é o que eu acredito. Então, a primeira coisa é que as pessoas andavam segundo a sua própria mente, faziam o que bem queriam, e assim tem sido hoje. A segunda é que havia uma negligência por parte dos líderes. Eu vou correr aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas muitas vezes nós, líderes cristãos, eu não estou falando líderes, apenas os pregadores, os pastores, mas você que tem uma vida de oração, você que tem um conhecimento da palavra, você que tem um amor por Deus aí, que serve o Senhor diligentemente, muitas vezes aí nós uma negligência, porque nós vemos as coisas erradas, nós vemos as pessoas andando errada, nós vemos pessoas praticarem coisas erradas e não falamos nada muitas vezes porque não queremos ofender os outros, porque não queremos ser taxados de ultrapassados, porque não queremos ser taxados de ignorantes. Principalmente, eu sei que a vida de todo cristão é uma pregação, mas principalmente aquele que prega em público, muitas vezes não expõe as escrituras como deve ser exposta, para não magoar, para não ofender, para não perder membro e por aí vai. Quando a Bíblia diz que aquele que peca para não perder a vida terrena, ele perderá a eterna. Entramos naquela questão de Jeremias, o profeta que clama paz, paz quando não há paz. E corremos o risco de entrar em Jeremias 48:10. Maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito que poupar a espada do sangue. Porque você vai ver que esse contexto aqui de 1 Samuel, existiam os filhos de Eli que pecavam, que eram sacerdotes, mas ladrões, estelionatários, se prostituíam, roubavam comida do tabernáculo e por aí vai. E existia Eli, que estava vendo aquilo lá e que ficava calado, que não fazia nada. Então existia uma negligência por parte dos líderes, tanto aqueles que viviam em pecado, como aqueles que eram honestos, mas não falavam nada. Então aí que está. Pequenos pecados, grandes derrotas. Eu tenho um vídeo sobre isso e você pode procurar aí no meu canal. Existia também nos dias de Samuel um espírito de idolatria. Você vai ver que o pessoal lá era um povo bem idólatra, servia outros deuses, porque cada um fazia aquilo que bem queria. Era muito comum no livro de Juízes você ver falando de pessoas que não eram da classe sacerdotal, mas fazendo uma estola sacerdotal para fazer um culto, uma adoração, ou pessoas carregando um ídolo. E hoje a idolatria ela também tem sido uma realidade na vida do povo de Deus, na vida da atualidade. Você pode talvez não aceitar um ídolo, uma estátua na sua casa. E não deve aceitar mesmo, porque a Bíblia diz, não terás imagem de escultura. Mas muitas pessoas aceitam outro tipo de idolatria. Pessoas que idolatram o dinheiro, pessoas que idolatram o seu físico, pessoas que idolatram sua saúde,
pessoas que idolatram seu ministério, até o ministério muitas vezes se torna uma idolatria, porque começa a colocar outras coisas diante de Deus. Então precisamos tomar cuidado disso. A falta de oração, Samuel ele vai falar lá para o povo, 12:23, para que ele não peque contra o Senhor, deixando de interceder pelo povo. Você percebe como que nos dias de hoje as pessoas perderam o prazer pela oração e perderam o prazer pela presença de Deus. Dificilmente você vai encontrar um cristão que levante de madrugada para orar, ou que vá orar mais tarde, ou que jejue 2, 3 vezes por semana. Nós encontramos isso nos líderes. Às vezes nem nos líderes nós temos encontrado essas coisas, que dirá no povo. Então, diante de tudo isso, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer aquilo que Oséias diz, Oséias 6:2, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Precisamos fazer aquilo que Joel fala, clame ao Senhor, se arrependa, busque. Aí alguém vai me dizer, mas os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Sim, mas algo dentro de nós precisa romper. Todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja aconteceram porque um povo se pôs a buscar ao Senhor, se pôs a quebrantar, se pôs a buscar um despertamento, se pôs a pedir perdão dos seus pecados até que algo se rompeu e o Senhor desatou a graça dele ali. Então isso que precisamos fazer, nos voltarmos ao Senhor, nos voltarmos a Deus, nos voltarmos à sua palavra, com arrependimento, com choro, com pranto, com oração, com súplica, com clamor, mas voltarmos ao Senhor até que Ele venha, e venha e mude a nossa sorte. Serei achado de vós, vos verei e mudarei a vossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar ao Senhor, não as coisas do Senhor. Nós estamos aqui para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o profeta falou. Então vamos voltar ao Senhor, para que Ele traga a sua graça, traga um despertamento, como trouxe no dia de Wesley, no dia de Edwards e de outros que se dispuseram a buscar ao Senhor. Os dias deles não eram diferentes dos nossos, mas alguém ousou aclamar e se colocar na brecha, até que a graça de Deus se manifestasse e mudasse a sorte daquele povo. Se essa palavra falou com você, eu peço para que você compartilhe, para que fale com mais pessoas. Entre aí no meu canal, Cristiano Rodrigues, se inscreva. E se tiver alguma coisa para me mandar, alguma sugestão, me chama aí no PV que vai ser muito bem-vindo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.